Boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém? Que responsabilidade, né? Trazer a palavra num culto de domingo, mas graças a Deus que não é sobre nós, né? Não é sobre o pregador, não é sobre as pessoas, mas é sobre o Senhor através de nós, né? Primeiramente, quero desejar um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres presentes, amém? Vocês com certeza são muito especiais para o Senhor e vocês revelam uma característica de Deus que nós homens nunca vamos conseguir revelar. Porque mulher é bem diferente, né? O homem consegue se concentrar em uma só coisa. A mulher consegue se concentrar em várias, fazer ao mesmo tempo. Então vocês são únicas e o Senhor criou vocês para fazer do mundo um lugar mais bonito. Já pensou um mundo só de homem? Deus o livre. Então Deus criou vocês. A minha oração é para que o Senhor abençoe vocês nesse dia especial, amém? E como a Nádia falou, vocês estão com fome de Deus? Amém? Quem aqui quer ouvir uma palavra do Senhor que vem do coração de Deus? Levanta a mão aí, amém. Eu também desejo, meus irmãos. Então eu queria convidar vocês a mais uma oração. Mas nessa oração nós vamos unir a nossa fome por Deus, amém? E nós vamos declarar ao Senhor que nós desejamos que Ele fale conosco, amém? Vocês podem orar comigo junto isso? Então feche seus olhos, se conecte com o Senhor. Pai, nós queremos orar nessa noite. E nós como irmãos em Cristo, como família, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Nós somos carentes da sua presença, Jesus. Nós precisamos da sua palavra. A gente não tem consciência, Jesus, do nível de necessidade que nós temos do Senhor e da sua palavra. E é por isso que nós clamamos por misericórdia, pela nossa falta de fome, Jesus. E através da sua misericórdia, ainda que a gente não tenha a fome ou manifeste a fome necessária, nessa noite nós pedimos, fala conosco, Jesus. Abre os olhos do entendimento, os olhos do coração dos meus irmãos. Eu oro por isso, para que os olhos do entendimento, os olhos do meu coração sejam abertos também. E que o Senhor tenha liberdade para falar através de mim e conosco nessa noite. Eu oro declarando que a sua palavra, ela carrega abundante suficiência para transformar todas as coisas. E que não existe nenhum poder, domínio em nenhuma esfera que seja maior do que a autoridade e o poder da sua palavra. Assim nós repreendemos toda ação do diabo. Em nome de Jesus, seja repreendido agora. Toda distração, ataque na mente, coração, seja repreendido e que o nosso coração, Jesus, através do seu Espírito Santo, se torne uma terra boa nessa noite. Faz aquilo que o Senhor deseja fazer e aquilo que o Senhor já preparou para nós. Nós estamos famintos do Senhor. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos. Esse mês nós estamos com o tema Reino de Deus. E esse tema, ele é central nas Escrituras. E hoje eu quero falar um pouco sobre o texto base, que já até está aqui, no próprio banner. Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão, que irmãos? Vos serão acrescentadas. Irmãos, a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração é sobre anseio pelo reino de Deus. Nós precisamos ter um coração que anseia pelo reino de Deus. Nós precisamos de um coração que anseia pela presença do Rei, amém? Deus deseja se mover no íntimo do nosso coração e transformar nossa fonte de anseio. Pela renovação da mente, Ele deseja que o tenhamos
e por consequência o busquemos o seu reino em primeiro lugar. Irmãos, o desejo de Deus nessa noite é que o anseio do nosso coração tenha um destino, tenha um apontamento, tenha um lugar de primazia. Ele deseja que o nosso coração, em primeiro lugar, anseie pelo reino de Deus e pelo rei de seu reino. E a realidade é que a gente tem feito ao contrário do que o texto propõe. E nós vamos falar um pouco sobre o contexto, mais sobre o texto, mas o texto: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão, o que, irmãos? Acrescentadas. Ou seja, Jesus está dizendo que prioridade para nós cristãos que fomos salvos por Ele, precisa ser o reino de Deus. E Deus considera as nossas demandas, porque o texto fala sobre o que vestir, o que comer, sobre as nossas demandas pessoais. Deus considera isso como acréscimo. Às vezes o milagre que a gente pensa ser um milagre muito grande financeiro, uma coisa gigantesca, uma cura, algo, Deus considera como um simples acréscimo. Mas nós temos feito o contrário, infelizmente. Nos dias de hoje, o reino de Deus se tornou acréscimo, e as nossas demandas ocupam o primeiro lugar. Se der, eu vou ao culto. Eu consigo passar dias sem orar. Eu consigo passar dias sem a leitura da palavra. Eu consigo guardar em meu coração dias de mágoa contra outra pessoa, porque o reino de Deus não é mais prioridade. O reino de Deus é um acréscimo, mas as minhas demandas, elas importam mais. Até porque nessa inversão de valores que nós muitas vezes fazemos, parece que tudo que nós temos está aqui. E que esse tempo aqui na terra, por mais que a gente saiba que é passageiro e que tem um propósito específico, a gente vive como se o tempo aqui na terra fosse a totalidade da nossa vida. E eu não vou lembrar o endereço, mas existe um texto que diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Talvez a sua infelicidade não é porque Deus não supre as suas necessidades, mas é porque Ele não está no primeiro lugar. E deixa eu te falar uma coisa: ainda que o Senhor suprisse tudo o que você propõe em seu coração, necessário para que você seja pleno, o suprimento de todas essas coisas não te faria pleno, porque só a presença de Deus e o seu reino é que de fato nos faz plenos de verdade. Nós precisamos pensar como está, irmãos, o nosso anseio, a nossa busca pelo reino de Deus. O que o Senhor falava no meu coração é que Ele deseja uma igreja, uma família de filhos que anseiem o Pai, de irmãos e irmãs que entenderam o seu propósito e não se perdem em meio à missão. Porque um soldado enviado em serviço não se envolve com as coisas dessa vida, porque o seu desejo é satisfazer aquele qual o arregimentou. Mas, irmãos, nós temos perdido o anseio pelo reino de Deus. Nós temos perdido anseio pela presença de Deus. Mas nessa noite o Senhor quer restaurar essa fonte de anseio, amém? E talvez você nunca entregou sua vida para Jesus. Talvez você não recebeu esse novo nascimento, essa nova natureza pela qual o Micael trouxe semana passada no domingo.
eu quero te dizer que existe disponibilidade para transição de vida nessa noite, amém? Então que o Senhor realmente fale conosco, irmãos, e que a gente saia daqui. O objetivo meu nesse culto, sabe, irmãos, é conseguir trazer ao coração dos irmãos e sair com o meu coração com muito mais fome, sede por Deus do que eu entrei aqui. Que a gente saia daqui desejando a presença de Deus, amém? Então, irmãos, o texto base é Mateus 6,33. E aqui é o Sermão do Monte. E é muito interessante entender a importância do Sermão do Monte. A Bíblia relata em Mateus 4, Jesus, depois de ser batizado, ele é tentado pelo diabo. E depois de ser tentado, ele começa a pregar que é chegado o reino dos céus. E ele, Mateus 4,17, daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E a partir da sua pregação, Jesus começa não só a pregar, mas manifestar o reino de Deus. Mateus 4,23, percorria Jesus e toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então Jesus, ele prega sobre o reino e ele manifesta o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é só palavra, mas é poder manifesto através da palavra pregada. E aí Jesus começa a pregar, curar, expulsar demônios, e ele atrai uma multidão. E aí em Mateus 5, ele vê essa multidão, ele se assenta sobre o monte e começa a ministrar a palavra para uma multidão. Em Mateus 4 a gente vê que Jesus já pregava o reino de Deus, mas explicitamente é o primeiro sermão do Senhor que é exposto. Então existe uma importância muito grande no sermão da montanha, do monte, que são 3 capítulos, irmãos, é Mateus 5, 6 e 7, é um baita sermão. Então essa palavra faz parte desse sermão, amém? Ele está falando para uma multidão depois de ter manifestado os sinais do reino. Então ele falava com autoridade de quem fazia parte do reino e quem estava evidenciando os sinais do reino, amém? E aí eu quero falar sobre 3 impedimentos para a nossa fome por Deus. E eu quero perguntar, o que tem impedido, irmãos, nossa fome por Deus e nosso anseio pelo reino? Começa a pensar o que tem nos impedido, Andrezão, de ter fome por Deus, de ter fome pelo reino de Deus. E a primeira coisa a gente encontra em próprio Mateus 6, no contexto desse versículo, é que muitas vezes, irmãos, nós temos nos tornados cristãos gentios. Amém? Vamos ler a palavra, Mateus capítulo 6, versículo 25. Aleluia. Consegue colocar aqui, por gentileza, para os irmãos acompanharem? É ótimo. Pode colocar na ARA, Almeida, revista atualizada, por gentileza. Aleluia. Eu vou ir lendo aqui e os irmãos vão acompanhando, amém? Amém, irmãos? Estão comigo? Aleluia, que o Senhor fale com a gente, nos ajuda, porque essa palavra é para mim também, meus irmãos. Gente do céu, o temor que eu estava de ministrar num domingo, não é pelo domingo em si, mas é porque eu sei o quanto eu preciso me adequar ao que eu estou falando. Então, a gente que ministra, a gente sente um temor gigantesco, sabe? Eu não quero ser um cara que prega e é desqualificado. Eu não quero ser um cara que prega e não vive. E é óbvio que eu não vivo a plenitude do que eu estou pregando, irmãos, mas o anseio de viver eu tenho, irmãos. E em nome de Jesus, junto com vocês, nós alcançaremos a vida que o Senhor tem para nós, amém? Então, Mateus 6, 25, Jesus diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Jesus, você vai notar na ministração de Jesus que ele começa a trazer os valores do reino, e ele começa a colocar em contraste os valores do homem, porque ele está trazendo um novo reino, e esse novo reino exige um entendimento de cultura.
E o que Jesus está falando? Não ande ansioso pela vossa vida, pelo que vem de comer e beber, porque o vosso corpo vale mais do que as vestes, e a vida mais do que alimento. A gente vai notar, e notem que Jesus está propondo para nós e para as pessoas que ele ministrava uma transformação de mente, de vida. E aí Jesus falando sobre a ansiedade natural que todo mundo tinha e que alcança os nossos dias, olha o que ele diz no versículo 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Jesus começa a trazer aspectos da natureza, em que a soberania intencional de Deus rege e cuida, e fala, se Deus cuida das aves do céu, quanto mais de vocês, que valem muito mais. Deixa eu te falar uma coisa, no reino de Deus você tem valor. É óbvio que o seu valor não é superior ao valor do rei, e nunca vai ser. Mas no reino de Deus você é valorizado, porque o reino de Deus é manifesto para te fazer voltar a ser quem você sempre foi criado para ser. Glória a Jesus. E Jesus está falando, porventura não valem muito mais do que as aves do céu? E aí ele fala, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou pode acrescentar 1 hora em sua vida? A ansiedade por coisas, Jesus estava falando, não vai mudar nada. A ansiedade de vocês não altera nada na vida de vocês. E a gente vai ver pela frente que a proposta do Senhor é que nós troquemos a ansiedade pela vida por anseio pelo Rei. Aleluia. E ele fala, e por que andais ansiosos? Versículo 28, ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Meu Deus, irmão, se Deus veste a planta que é hoje pegada, amanhã está no fogo, quanto mais nós. Sabe o que é pior? Que nós transicionamos a fonte de busca do nosso coração e o reino não é prioridade, e a gente não é suprido plenamente nunca, e parece que as nossas demandas nunca acabam. Mas se a gente transicionar e colocar o nosso coração em Deus, acreditando nos valores do reino, o nosso coração vai ficar em paz por causa do Rei, e tudo que a gente precisa vai ser suprido na presença dEle. Aleluia. Versículo 31, e aí ele fala, portanto, já que o valor de vocês é muito maior do que as aves, do que as plantas, já que o valor de vocês no meu reino é real, e que a ansiedade de vocês na força do seu próprio braço não vai mudar nada, não vos inquieteis, fiquem em paz, meus irmãos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? E aqui que pega a gente, versículo 32, porque quem, irmãos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Quem busca primeiro o que precisa é o cristão, meus irmãos. Quem faz parte do reino de Deus busca em primeiro lugar essas coisas? Busca, irmãos. Quem é que busca essas coisas? Os gentios. Gentios, aqueles que não conhecem a Deus. Porque os gentios é que buscam todas as coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Talvez você teve um pai que sabia da sua necessidade, tinha condição de suprir a sua necessidade e não supriu. Mas eu quero dizer que nesse reino o Pai sabe
e o Pai supre tudo que você precisa. Então, o gentil tem um anseio por buscar as coisas. Eu preciso de uma promoção, eu preciso de um trabalho melhor, eu preciso fazer a minha carreira, eu preciso de um bom trabalho para me poder casar, eu preciso de uma boa casa, eu preciso, porque ele não tem consciência da paternidade eterna de Deus que o supre em tudo. Mas o cristão que entra no reino de Deus, através do novo nascimento, se conscientiza da paternidade manifesta através do reino, e por causa do Pai perfeito, se tranquiliza, mesmo na adversidade, porque pode tudo desmoronar. Eu tenho um Pai que pode me suprir em tudo. E que se não está suprindo, é porque está me ensinando algo que eu preciso aprender. Assim o desespero vai embora, porque o amor de Deus, escuta aqui, o amor de Deus é tudo que nós precisamos para que o desespero do nosso coração vá embora. Amém, irmãos? Às vezes nós achamos que uma causa que a gente ora resolvida vai trazer paz ao nosso coração, mas a gente vai ver até um texto que fala que nós somos cheios da plenitude de Deus a partir da compreensão do seu amor. Aleluia. Então o Pai sabe que a gente precisa, e aí ele fala no texto: buscai pois em primeiro lugar o reino, seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas que nós precisamos vos serão acrescentadas. E aí versículo 34, versículo 34 diz: portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. A cada dia o quê? Basta o seu próprio mal. Oh, meus irmãos, se a gente vivesse esse texto aqui, a gente estava em paz demais. O problema é que a gente não executa o que está escrito em Filipenses sobre colocar toda a nossa ansiedade diante de Deus. Nós trazemos a ansiedade de ontem para hoje, a ansiedade de anteontem e a ansiedade de amanhã para o dia de hoje. E aí o mal que eu estou carregando não é o mal só do dia, é o mal de toda uma caminhada sem vida devocional com o Senhor. Um coração depositado em Deus suporta com alegria as aflições de cada dia. Mas um coração que não deposita a sua vida no Senhor, cada dia basta o seu próprio mal, se torna insuportável, porque carrega dentro de si coisas que já devia ter deixado pelo caminho. E aí, irmãos, o que o Senhor me disse é que nós não podemos ser cristãos gentios, cristãos na fala e gentil no anseio. Porque o que eu quis dizer que nós temos nos tornado cristão e gentil é que a gente se diz cristão. A gente vem ao culto, nós vemos a escola bíblica, a gente vê, a gente, muda aparentemente de vida, a gente começa a vir, a gente se diz cristão, mas o nosso anseio, o primeiro lugar do nosso coração ainda não é o reino de Deus. Se você se diz cristão, se eu me digo cristão, e prego a palavra, e venho aos cultos, e no meu coração, eu não desejo em primeiro lugar o reino de Deus, eu estou sendo um cristão gentil, e isso está impedindo que eu viva e que você viva a plenitude do que Deus tem para você e para mim. Nós precisamos ser cristãos verdadeiros, cristãos na fala, mas cristãos no anseio do coração. E eu me lembro uma vez que eu estava ministrando e eu disse: se nós sofrêssemos, irmãos, uma média de 80 anos de vida, e eu vou viver mais em nome de Jesus, mas se a gente sofresse os 80 anos de vida e passasse a eternidade com o Senhor, desfrutando de sua presença, essa medida de tempo, 80 anos, seria muito tempo comparado à eternidade? Agora deixa eu fazer uma pergunta: quem é aqui que desde que nasceu até agora só sofre? Tem alguém aqui? Claro que não. E por que a gente se desespera com o sofrimento? Porque nós não ansiamos em primeiro lugar o reino de Deus. Nós somos cristãos, mas gentios na busca.
trocamos o lugar e viemos ainda à presença de Deus para buscar aquilo que o gentil busca, mas a gente acrescenta um nome gospel para isso. E aí eu estou com o mesmo fonte de busca que eu tinha no mundo atualmente. E aí o Senhor não se torna rei do reino, se torna um súdito do meu reino, vestido de reino de Deus, onde Deus tem que fazer aquilo que eu desejo, e se Ele não fizer, eu abandono o reino. Que o Senhor restaure o nosso anseio pelo Senhor, e que a gente entenda que o melhor, como eu já disse aqui, que a gente pode oferecer para nós mesmos, para as nações, para as pessoas, é o nosso relacionamento com Deus e é o nosso amor a Ele, amém? A proposta de Jesus é que troquemos a ansiedade por anseio pela sua presença, como eu já disse. E por não ansiarmos o rei e seu reino, vivemos ansiosos por aquilo que dele podemos receber. Vivendo o evangelho, como eu disse, não a partir de uma nova natureza, mas da nossa natureza caída, que visualiza o evangelho como um acréscimo. E a tudo que já desejava antes, mas agora com um nome gospel, como eu disse. Nós precisamos olhar o evangelho a partir de uma nova natureza. Porque se nós vemos aqui, não temos uma renovação de natureza, nós só vamos trocar de lugar, mas o anseio ainda vai ser pelas coisas que a gente desejava antes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Depois que você se converteu, você recebeu algum anseio que antes você nunca teve? O Senhor depositou algum sonho no seu coração? Você tem alguma visão do propósito que Deus tem para a sua vida? Sabe por quê? Porque se você não tem, provavelmente, eu preciso ser sincero, você não nasceu de novo. Porque o evangelho do reino de Deus vai apontar a nossa origem e o nosso destino. E a nossa verdadeira origem, irmãos, muda tudo na nossa perspectiva. Porque a gente pensa, eu vim de uma família disfuncional, como eu vou ser alguma coisa na vida? E o evangelho fala, você veio da minha vontade. E por causa da minha vontade, você pode viver coisas maravilhosas através de mim. Aleluia, amém, irmãos? Então nós nos tornamos cristãos gentios. E eu vou ler esse texto só para a gente ir para o segundo ponto, porque esse texto ele é muito importante, é um texto muito conhecido. Abre aí para mim, Oséias capítulo 6, versículo 1 ao 3. E ele revela uma coisa que talvez a gente esteja vivendo, amém? Oséias 6, capítulo 6, versículo 1. Olha lá, olha que texto maravilhoso, irmãos. Vinde e tornemos para o Senhor. Por quê? Porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Versículo 2. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Versículo 3. Vamos ler junto, irmãos? Amém? 1, 2, 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que que rega a terra. Amém, irmãos? Amém ou não? Irmãos, esse texto é muito conhecido, não é? Mas eu queria trazer uma notícia para vocês. Nesse texto, sabe o que Deus está falando? De uma conversão insincera. Vamos olhar o contexto, irmãos? E às vezes a gente está igualzinho nesse texto, falando essas palavras maravilhosas, essas lindas palavras. Mas vamos ver o que Deus diz acerca dessas palavras? Vamos ver junto comigo. Oséias 5:15. Oséias 5:15 é o último versículo do capítulo 5. Aleluia. Diz assim, acompanha aí comigo, irmãos, Oséias 5:15, falando ainda daqueles versículos maravilhosos. Olha que Deus está dizendo: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão dizendo. Estando eles o que, irmãos? Irmãos, você acha que Deus está falando angustiado pela presença de Deus? Angustiado pelo quê? Pela própria vida.
pelas coisas que acontecem. E aí, estando eles angustiados, o que dirão? Capítulo 6, versículo 1, o que a gente leu. E aí pula para o 3, conheçamos e prossigamos. O que Deus está falando? Cara, quando vocês ficarem angustiados, vocês vão ouvir, vocês vão falar isso aqui. Olha que lindo, olha que crente bonito. Que cristão verdadeiro, maravilhoso. Olha que texto, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Gente do céu, um cara que fala isso, ele é crente. É ou não é? Vamos ver. Versículo 4, olha o que Deus diz, irmãos, lê comigo aí. Que farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem de manhã, como o orvalho da madrugada, que o que, irmãos? Que cedo passa. Versículo 5, por isso os abati por meio dos profetas. Nossa, quer dizer então que palavras bonitas não comovem o coração de Deus? Não comovem, irmãos. Olha o versículo 5, por isso, pelas suas palavras, pelo todo o contexto, os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca, os matei. E os juízos sairão como a luz. Versículo 6, pois misericórdia quero, e não sacrifício. E o quê? E o quê, irmãos? O conhecimento de Deus, mais do que o holocausto. Nosso sacrifício a Deus, escuta essa frase aqui, irmãos, que eu escrevi. Para alcançarmos o que desejamos sem Ele, ou independente dEle, nunca atrairá e o glorificará, mais do que o anseio por sua presença. Irmãos, não adianta. O nosso sacrifício por aquilo que a gente deseja sem Ele, ou deseja independente dEle, se a gente receber, a gente está feliz mesmo que Deus não esteja, não comove o coração de Deus. Diante daquelas palavras que a gente cita com alegria, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, Deus estava falando para o povo, o amor de vocês é como a nuvem, ora está aqui, outra hora não está. Até quando, irmãos, nosso amor ao Senhor não vai ser um amor sólido, um amor decisivo? E aí, quem estava aqui pela manhã, tem a primeira pergunta, né? Do Catecismo de Westminster, que é qual o fim principal do homem na escola bíblica? E foi muito bom, irmãos, foi muito bom a escola bíblica. Eu aconselho a vocês a virem. E a primeira pergunta, a gente está estudando as perguntas essenciais da vida a partir desse catecismo, enfim, não vou trazer todo o contexto. Qual o fim principal do homem? E o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E aí a gente tem alguns textos que eu vou ler rapidamente, alguns só. Isaías 43:7 diz, todos que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, os que formei e fiz. Deixa eu te falar uma coisa, você foi criado para a glória de Deus. E isso é motivo suficiente para que a primeira coisa que você busque não é aquilo que o rei pode dar, mas aquilo que manifeste a glória dele. 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E aí o Mica disse algo muito interessante, Jesus não morreu para te agradar. Ele morreu primeiro para agradar o Pai, para obedecer e glorificar o Pai, e segundo, para salvar a humanidade. Amém, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para você. O seu objetivo de vida, o nosso objetivo de vida, sabe qual que é? É glorificar a Deus e se deleitar nele. E deixa eu te falar uma coisa, a partir do momento que você decidir glorificar a Deus com a sua vida e com as suas decisões, você vai encontrar uma satisfação que você nunca encontrou em lugar nenhum. E eu quero falar aqui para pessoas que são cristãos há algum tempo, ou que são cristãos e está com a fé um pouco abalada. Aconteceu algo que está como puxando a corda de um lado. Eu sou crente, mas não dá tanto, sabe? Eu quero dizer para você, não abandone o Senhor.
Decida nessa noite, fala: Deus, eu quero abrir mão em nome de Jesus de tudo que está me impedindo de viver a plenitude desse cabo de guerra, de coisas que me atraem e que me levam para longe do Senhor. Eu quero decidir acabar com isso, porque eu entendi que eu fui criado para a glória do Senhor e que o meu coração precisa ansiar pelo reino de Deus. Decida isso nessa noite em nome de Jesus, e que nós possamos juntos, irmãos, decidir abandonar as coisas que têm nos afastado de ansiar o Rei e o seu reino. Amém? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Minha oração, irmãos, é para que eu e que você não tenhamos e não manifestemos um amor para Deus como de nuvem, mas um amor sólido, sabe, Brunão? Que descansa no Senhor, mesmo quando a circunstância está toda virada do avesso. Porque transicionou a ansiedade por anseio. E o segundo ponto, irmãos, que eu quero trazer agora, que nos afasta e nos impede de viver a plenitude do reino de Deus, o segundo ponto é que nós somos arrogantes espirituais. E vocês vão entender, irmão, o contexto vai falar disso. O segundo ponto é a nossa arrogância espiritual. Em qual sentido? Que a gente vive como se não precisássemos de uma solução eterna para a nossa vida. Sabe qual é um dos nossos grandes problemas que impede que a gente busque o reino de Deus, Richard, em primeiro lugar? Que a gente se torna com o tempo arrogante espiritual, André. E a gente esquece da nossa carência de Deus. Nós confundimos graça comum com graça salvífica. Eu vou falar brevemente a diferença. Graça comum é a graça que Deus libera sobre o justo e sobre o injusto. É a graça de Deus que rege o mundo e impede o mundo de ser totalmente destruído. É a graça que faz com que mesmo um ímpio prospere. Mas essa graça que promove prosperidade não é sinônimo de salvação. E o problema é que muitas vezes nós confundimos os nossos negócios indo bem com a aprovação de Deus. Irmãos, eu estava trabalhando na corretagem, ainda estou, mas alguns corretores que não eram cristãos, eles falavam assim: é só colocar Deus na frente que dá certo. E com a vida toda errada. Qual que era a consciência deles? Porque eu estou conseguindo vender, porque as coisas estão dando certo, Deus está aprovando. Irmãos, graça comum não é graça salvífica. Graça salvífica é a que muda a nossa natureza e nos leva a ser mudados e viver para a glória de Deus, a partir do entendimento da necessidade que nós temos do Senhor, amém? Então, nossa arrogância espiritual tem nos impedido de viver a plenitude do reino de Deus. E aí no início do Sermão do Monte, pode abrir em Mateus capítulo 5, versículo 3, Jesus começa o sermão falando acerca do quê? Reino de Deus. E olha o que diz Mateus 5, 3. Aleluia. Olha o que diz, irmãos, bem-aventurados o quê? Os humildes de espírito. Por que o quê? Porque deles é o reino dos céus. E eu ia fazer o slide, mas eu não fiz. Humilde no original, no grego, é pitoko. Repete comigo, pitoko. Até minha mãe falou, eu falei, nossa mãe, é legal essa palavra pitoko, né? Minha mãe falou, pitoko é pequenininho. É que nem a gente fala dos netinhos, é o pitoko. E eu falei, legal, porque faz sentido o contexto. Bem-aventurados os pequenos de espírito. E pitoko no original tem um sentido, e olha o que é sentido. Qual é o sentido? Humilde no original é pitoko, reduzido à pobreza, mendicância, que pede esmola, desamparado, impotente para realizar um objetivo, necessitado em todos os sentidos. Quando Jesus usou a palavra, Brunão, humildes de espírito, Jesus estava fazendo uma menção que os ouvintes entendiam a menção dele. Sabe a menção que era? De um pedinte, de um mendigo.
E olha que interessante, essa palavra humilde, pitoco, é a mesma palavra que Jesus usa, não precisa abrir, em Mateus 19, 21, com o jovem rico. Quando o jovem rico fala, Jesus, o que me falta? Mateus 19, 21, Jesus diz assim, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende aos teus bens aos pobres, aqui pitocos, e terá um reino, um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Então, a gente vê que o significado da palavra humilde de espírito é literalmente estar falando sobre alguém pobre. E o nosso problema é que a gente perdeu o entendimento que relativo à nossa própria salvação e a tudo que diz a respeito à nossa vida com Deus, nós somos mendigos, nós somos carentes. O reino de Deus é para os pitocos, para aqueles que olham e falam, Deus, eu não posso fazer nada pela salvação da minha alma, eu dependo do Senhor. Mas nós nos tornamos arrogantes espirituais e achamos, e o que evidencia isso, irmãos? Nós passamos dias sem leitura da palavra, dias sem oração, como se a gente fosse viver uma vida verdadeira sem a leitura da palavra, Brunão, sem o discernimento do Espírito. Não tem como, irmãos, porque o Espírito Santo é o único meio que nos faz discernir a vontade de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, talvez você está vindo aqui na igreja há um pouco tempo, e eu quero dizer algo para você. A sua vida sem o Espírito Santo não é a vida verdadeira que Deus preparou você para viver. E você pode achar que o ser cristão é loucura e que o evangelho é loucura. É loucura porque a carne milita contra o Espírito. Mas a verdade que muda vidas e a verdade pela qual você foi criada, você só vai encontrar na presença de Deus e na pessoa do Espírito Santo, meu irmão. Aleluia, aleluia. Somos incapacitados de fazer qualquer coisa por si só para agradar a Deus. Irmãos, nós somos incapacitados de fazer qualquer coisa por si só para agradar a Deus. Abra aí, Romanos 8:8. Olha o que diz, irmãos. Porque o que, irmãos? Lê comigo. 1, 2, 3. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mais uma vez, agora forte. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Se não for o Espírito Santo na sua vida e na minha vida, se não for o entendimento da obra de Jesus em nossa vida, nós estamos perdidos. Nós perderemos o fim que fomos criados, agradar a Deus e glorificar o seu nome. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. E vai um pouco mais embaixo, Romanos 8:13. Olha o que diz o versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para onde? Para a morte. Mas se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente vivereis. Aleluia! Não há nada que você possa fazer por si só que te livre de você mesmo. Senão não precisava Jesus ter morrido numa cruz. Você é incapacitado, eu sou incapacitado de pelas minhas obras agradar o Senhor, de pelas minhas obras alcançar a salvação. O porquê será que com o tempo de cristianismo, com o tempo no evangelho, eu abandono o primeiro amor? Porque eu me esqueço do entendimento de carência que eu tinha ao princípio. Irmãos, quem lembra aqui do primeiro amor e quem reconhece uma intensidade maior no primeiro amor? Eu levanto a mão, irmãos. Eu sou o primeiro. A intensidade era muito grande, sabe por quê? Porque eu me achava um lixo, me achava perdido, Andrezão. Eu não via e eu pensava assim, como esse Deus escolheu a mim? Eu desse jeito, fazendo essas coisas, Ele me ama, como? Aí parece que depois de alguns anos do evangelho, a minha condição diante de Deus mudou, mas nunca mudou. Deixa eu te falar, você pode ser um missionário que viajou,
Você pode ser um bom pastor, um pregador. Você pode ser um cara que vem no culto, todos os cultos. A sua condição sem Deus é de miserável, pobre, cego e nu, carente do Senhor. E nada nunca vai mudar isso. Porque a única coisa que muda isso é a entrega do nosso coração a Deus, amém? Por isso, bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque o pobre de espírito vê um rei generoso, disposto, gentil, amigável e pensa: eu não tenho outra coisa a fazer a não ser me lançar nos pés desse cara e derramar minha vida, porque eu não tenho condições em mim de fazer nada. Amém, irmãos? Repete comigo, fala: eu não tenho condições em mim de fazer nada pela minha salvação. Amém? Que isso entre no nosso coração em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Isaías 64:6 fala, irmãos, que as nossas obras são como que? Como trapo de injustiça, não vale nada, nada, nada. Gálatas 5:13, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Amém, irmãos? Nós fomos chamados à liberdade, irmãos. Mas a gente não pode usar da liberdade para dar ocasião à carne. Não é, como Mica diz, uma oração de 30 segundos que vai mudar a nossa vida por inteiro, sem nenhuma resposta pessoal. É claro que a oração de entrega tem poder para transformar nossas vidas, mas Deus conta com uma resposta de obediência. Deus conta com algumas renúncias. Sim ou não, irmãos? Deus pede para a gente renunciar a alguma coisa, sim ou não? Claro que pede, irmãos. Porque pensa o tanto de coisa que a gente traz para a nossa vida que não é bom para a gente, que a gente tinha, porque a gente não sabia que não era bom. E aí Deus, sendo Pai bom, vai deixar? Claro que não. Então, se Deus está pedindo para renunciar a algo, é provavelmente que você está apegado a algo que é um ídolo, não que vem de Deus. Algo que não faz bem para você. Que o Senhor nos dê uma consciência de que vale a pena desprender por amor a Ele, amém? E que encontrar a presença dEle na obediência é melhor do que tudo que a gente quer manter entre nós, amém? Aleluia. Tinha mais coisas para falar, mas sinto que é para ir para o terceiro ponto, também por causa que a hora passa muito rápido, irmãos. Gente do céu. Mas beleza. Até aqui tudo bem, irmãos? O reino de Deus é para os pitocos, para os mendigos espirituais, para os que entram aqui e não se distraem porque pensam: cara, eu só tenho o Senhor na minha vida. E ainda que eu tenha uma boa casa, ainda que eu tenha tudo, sem o Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão são os que constroem. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será acordar cedo, dormir tarde, comer o pão que com dificuldade você conseguiu, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Irmãos, nós precisamos do Senhor. Que o Senhor restaure em nosso coração, em meu coração, irmãos. Eu quero voltar a ter fome e sede por Deus, irmãos. E eu quero, sabe, Chicão, eu quero voltar e ver incendiar jovens para que sejam apaixonados por Jesus. Irmãos, o Senhor deseja uma igreja apaixonada por Ele. A gente lembra da parábola do fariseu e publicano. O fariseu falava: obrigado, Deus, porque eu não sou como esse cara aqui, publicano. O publicano era odiado na época. Eu faço tudo certinho. O publicano orava, não tinha nem coragem de olhar para o céu, batia no peito: ser propício de mim, Deus, que sou pecador. E Jesus diz: eu digo que quem desceu justificado foi o publicano, não o fariseu. A nossa justificação e a sua justificação não está na obra que você faz, mas na rendição do seu coração a um rei de um reino eterno e perfeito. Aleluia! Glória a Deus! E o terceiro ponto que nos faz perder o anseio pelo reino, sabe o que é?
Esse aqui eu não tenho dúvida que pega todos nós. Nós estamos distraídos. Nós estamos distraídos. E as distrações, escuta isso daqui. As distrações ocupam um lugar que é específico para o cumprimento do propósito de Deus. Vou dizer mais uma vez, as distrações ocupam um lugar que é específico para o cumprimento do propósito de Deus. O que isso quer dizer? Que quando nós estamos distraídos, nós podemos estar perdendo a oportunidade, nós estamos perdendo a oportunidade de viver o propósito específico de Deus para nós. E lendo Eclesiastes 3, que fala que existe um propósito para todo o tempo debaixo da terra, sabe que o Senhor me deu uma frase, que talvez você já ouviu eu falando, mas que não existe tempo livre. Como assim, John? Não existe tempo livre. Existe tempo, Brunão, sem propósito determinado, ou sem propósito discernido. John, você está dizendo que eu não tenho tempo de lazer, de dar risada? Claro que não! O propósito de Deus vai contemplar tempo com a sua família. O propósito de Deus vai contemplar a comunhão com os irmãos, óbvio. Mas a realidade é que quando nós só temos distrações, por achar que temos tempo livre, nós estamos perdendo um tempo precioso de propósito de Deus para nós. Então, guarde isso no seu coração, não existe tempo livre, existe tempo sem propósito determinado, porque há um tempo para todas as coisas. Há o tempo de abraçar, há o tempo de se afastar de abraçar, há o tempo de chorar, há o tempo de rir, há o tempo de dar risada e há o tempo de ser intencional em oração. Mas você nunca vai ver a Bíblia dizendo há o tempo de Netflix sem tempo de oração. Há o tempo de redes sociais, de TikTok sem vida com Deus. Há o tempo de trabalhar para si sem visitar o necessitado. Reino do mundo. Busca invertida. Existe propósito para todas as coisas. E se Deus te deu uma empresa, se Deus te deu um trabalho que demanda tempo de você, discirna com urgência o propósito de Deus para isso. Porque tudo que você não tem clareza de propósito rouba o propósito de Deus para sua vida. E eu nem tinha escrito isso, irmãos. É uma realidade. Pri, nós precisamos voltar. Como eu quero. Irmãos, eu sou muito distraído. Nossa, velho. E geralmente as mulheres falam que os homens são mais lerdos, né? Mas não é lerdo, é que a gente gosta de dar uma viajada, assim. Eu sou muito distraído, Richard. E aí, às vezes, eu tenho muita dificuldade com gestão de tempo. Sabe? E às vezes eu percebo, vou ser vulnerável com vocês. Quantas vezes, Richard, eu perdi tanto tempo assistindo um anime que eu gosto, assistindo uma série com minha mãe à noite. Pô, mas quantas vezes eu passei uma noite orando até 1 da madrugada, ou de madrugada eu acordei com a minha mãe para orar, como eu faço para assistir série? Me fala quantas vezes, pergunta quantas? Nenhuma. Agora eu vou falar, irmãos, que isso é propósito de Deus para minha vida? É errado eu assistir uma série de madrugada com minha mãe? Não. Mas agora, se eu não me incomodar com o fato de que eu entrego mais para as coisas inúteis e não entrego nada para o Senhor, algo de errado não está certo. Concorda comigo, irmãos? Então, nós estamos muito distraídos. E aí, Mateus 5:10. Ah, glória a Deus, é 8 horas. Estou no tempo, irmãos. Ô, Senhor bom. Mateus 5:10, abre aí. Bem-aventurado o quê? Os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Segunda característica de pertencimento ao rei, a primeira é qual? Vamos ver se vocês estão atentos. De quem é o reino dos céus? Dos humildes de? Que é pitoco, dos pitoquinhos. O reino do céu é dos pitocos, dos carentes espirituais. E o reino do céu é de quem? Dos perseguidos por causa da justiça. E aí, irmãos, sabe o que Deus falou comigo? Eu até escrevi, ele falou assim: nós não somos perseguidos por causa da justiça, pela causa do reino de Deus, porque estamos muito distraídos, presos, embaraçados nas deliciosas migalhas da distração.
e na responsabilidade de como cristãos temos de viver uma vida boa. Sabe por que eu e você, nós não somos perseguidos por causa da justiça? Porque a gente não manifesta a justiça de Deus. Porque a gente não vive pelo reino. A gente vive por distração. A gente vive para a gente mesmo. E aí nós não temos um testemunho de perseguição por causa da justiça. É porque a justiça e porque o Brasil não é um lugar perseguido? Claro que não. É muito mais porque o primeiro anseio do meu coração não é o reino, mas é o próximo episódio do anime que está lançando, da série que eu gosto. E outra coisa, pessoal, eu tenho um joguinho que eu estava jogando, eu até não joguei esses dias, graças a Deus, que é Brawl Stars. Irmãos, se eu convertesse o tempo de jogo de Brawl Stars em oração, rapaz, o negócio ia ter gente caída, a gente orando, curando, meu pai está meio doente, ia sair curado, pulando. Misericórdia de mim, misericórdia da gente, irmãos. E eu falo isso, sabe por quê? Porque eu sei que não sou só eu, não. Não vem olhar não com a cara lisa de, eu sei que você também, irmão. É verdade ou não é, irmão? E minha conta no Brawl Stars é top. Tenho todos os Brawlers. E o que muda na minha vida? Nada. Olha que beleza. E a minha leitura bíblica anual da igreja? Atrasada. Que bonito, missionário. Que bonito, crente. Mas em nome de Jesus eu vou voltar. Deus até deu uma estratégia, André, para mim conseguir acompanhar os irmãos. Mas enfim, é um parênteses de como a gente se distrai. A gente se distrai demais, demais, demais. E isso tem roubado a nossa vida com Deus. A distração é algo leve que traz peso eterno. Vou repetir essa frase, a distração é algo leve para nós. É pesado se distrair? Você pega o celular para ver um negócio. Você passa horas, é difícil fazer isso? É leve, não é? Mas para a eternidade é um peso muito grande. Não acumulei para vós outros tesouro na terra, onde a traça e ferrugem corrói, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde nem a traça, nem o ouro, nem a ferrugem corrói. Amém? Estou terminando, irmãos. Hebreus 11:1 diz, portanto, depois de Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. Ali o escritor fala sobre como aqueles homens viveram coisas incríveis, cerrado ao meio, curaram, fizeram coisas incríveis. E aí Hebreus 12:1, abre aí por gentileza, olha o que diz, irmãos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Eu já vi algumas pessoas interpretando esse texto errado. Fala que a nuvem de testemunhas são as pessoas à nossa volta. Não, aqui o autor está se referindo aos heróis da fé. Visto que você tem de se rodear de tão grande nuvem de testemunhas, de pessoas normais, que viveram coisas extraordinárias com Deus, olha o que ele diz. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmão, está na hora de se desembaraçar de todo o peso, todo o pecado. Talvez esteja na hora, e eu falo isso com dor, de desinstalar Brawl Stars de uma vez por todas, porque está roubando tempo meu com Deus. É uma coisa boa? Pode ser, mas se está roubando, se tua mão te faz pecar, o que faz? Amacia ela, mãozinha, não, corta ela e lança fora, porque é melhor entrar sem a mão do que o corpo inteiro ser lançado no inferno. Aleluia. E aqui, irmãos, eu quero só citar. Vamos ler Mateus 24, 32, por gentileza, abre aí. Eu vou ler alguns textos, não vou ler o texto todo, amém? Mas diz assim, aprendei pois a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então aqui Jesus faz uma
né, parábola e fala, quando está ficando as folhas estão vindo, está chegando o verão, você consegue discernir isso. Aí ele continua no versículo 35. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, o que ele tinha dito no texto anterior, sobre escatologia, enfim, sabei que está próximo às portas, ou seja, o reino está voltando. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Versículo 35, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Irmãos, a gente sabe o dia que Jesus vai voltar? E a gente vive como se soubesse, ou como se estivesse seguros, posso viver a vida do jeito que eu quiser. E aí olha o que Jesus diz. No versículo 37, pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Tem um louvor que fala, né? O rei está voltando. Irmãos, o rei está voltando. E para reinar com aqueles que fazem parte do seu reino. Mas a vinda do Filho do Homem, a vinda do rei deste reino, será como os dias de Noé. Versículo 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento, até o dia casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então eles estavam vivendo aqui é alguma coisa pecado? Comer, beber, dar-se casamento, casar? É alguma coisa errado? Não, até o dia que o quê? Até o dia que o quê, irmãos? Que Noé entrou na arca. E a Bíblia vai dizer em Hebreus que Noé era pregador da justiça. Então Noé provavelmente anunciou, esse barco aqui não é um barco de loucura não, esse barco é porque Deus vai enviar chuva, e anunciou. Mas o povo estava o quê? Distraído. Não, tem que casar, uai. Tá doido? É a parábola da grande ceia. Não, comprei uma junta de bois, tenho que ir lá ver. Não sabe? Então, irmãos, vai ser assim na vinda do Filho do Homem. A vinda de Jesus, a volta de Jesus vai ser marcada por um povo distraído. Que nós não sejamos esse, em nome de Jesus. Minha oração é para que o Senhor incendeie o meu coração de fome por Ele, a ponto, Nádia, de eu abandonar as distrações, e de eu comer a palavra de Deus, de eu ler bons livros, de eu parar de começar a ler um livro e não terminar. Só eu sou assim, irmãos? Ou quem aqui já começou a ler algo e parou? Quem aqui já falou, não, esse ano eu vou cuidar do templo do Espírito Santo? Rapaz, vou para a academia, vou fazer uma dieta, e mal começou, já parou. Quem nunca? Por quê? A distração é leve em execução, mas pesada em roubar os propósitos de Deus para nós. A gente se distrai fácil. E aí, versículo 38, né? Até que Noé entrou na arca. E olha o 39 que diz. E não o que, irmãos? Não o perceberam. A gente não percebe quando a gente está atento? Ou quando a gente está distraído? Quando a gente está distraído. E veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Irmãos, a realidade é que, eu já estou terminando, tá? A realidade é que nós precisamos, André, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque o reino de Deus é a mensagem central de Jesus. E Jesus veio na terra, morreu por nós, para estabelecer, mãe, o seu reino na nossa vida. O que é isso? Transicionar a minha fonte de viver. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, vai dizer que ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Uma da realidade que não vai dar para me aprofundar, mas que o texto diz, de Mateus 6, é que nós não podemos servir a dois senhores. Porque ou a gente vai agradar um e desprezar o outro e tal, e ele fala de Deus a riqueza, mas a realidade é que a gente quer um reino de dois senhores. Nós não queremos um reino onde Deus é o rei. Se nós queremos um reino de um Senhor, não é o reino de Deus, é o reino onde eu sou o centro. Mas eu quero dizer para vocês que o reino de Deus tem um Senhor só.
O reino de Deus tem um rei só. E esse rei é poderoso para suprir tudo que sua alma anseia. Eu não sei quanto tempo você tem com o Senhor, eu não sei como está a sua vida, sabe, meu irmão? Mas e talvez você venha aqui procurar uma resposta. E eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é que tudo que você procura não é a solução que você pensa. Tudo que você procura está bem diante de você todos os dias da sua vida. A disponibilidade da presença do Rei, pela morte de seu Filho na cruz. Aqui tudo que a gente precisa em momentos de dificuldade, tudo que a gente precisa em momentos de alegria, tudo que a gente precisa em todos os momentos da nossa vida de tentação, não é de um novo conceito, de um novo aprendizado, é do discernimento da vontade de Deus específica para aquele momento. Fica de pé em nome de Jesus, aleluia. Eu queria pedir para rapidinho a equipe de louvor subir para a gente tocar um louvor, pode ser? Por gentileza. Mateus 13:44 diz assim, meus irmãos: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Aleluia. Olha aqui para mim. Mateus 13:44 vai dar, Nádia, a solução que a gente tanto procura e precisa. Diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, que certo homem encontra. Deixa eu te falar uma coisa. Você está diante do tesouro que é escondido para muitas pessoas que não ouviram uma palavra como essa. E esse homem, a Bíblia diz que quando ele encontra esse tesouro escondido, o que ele faz, Brunão? Ele esconde o tesouro, ele volta para casa. Não dá para saber, mas vai que esse homem tinha família, tinha bens, tinha tudo, carruagem da época, tinha tudo. A Bíblia diz que alegremente, irmãos, olha o que o texto diz, transbordante de alegria, ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Meu Deus, irmãos, sabe por que nós temos dificuldade de renúncia? Porque nós não entendemos o valor do reino. Porque o discernimento do valor do reino traz alegria na renúncia. O discernimento do valor do reino traz alegria na renúncia. E é tão difícil abrir mão de algo que a gente desejava tanto, porque a gente ainda pensa que o que a gente desejava se compara com o que Deus tem para nós. E o que Deus tem para nós, a revelação e a manifestação de seu Filho em nós e através de nós. Oh, aleluia! Nada se compara a isso. Um bom casamento não vai te dar isso. Eu estou noivo e é maravilhoso estar apaixonado, é maravilhoso encontrar uma boa pessoa para se casar, mas sem Deus não vale nada. Ele é tudo que você tem e Ele é tudo que você precisa. Essa palavra é para todos nós nessa noite, que estamos talvez desanimados, tristes, e talvez você pode até estar frustrado com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor não está triste com você. O Senhor entende a sua dor. Ele entende, minha amiga, Ele entende, Ele entende a nossa dor. Sabe por quê? Porque em tudo Ele foi tentado.
Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer da nossa fraqueza, mas um que tudo foi tentado e nos dá a chave para vencer as tentações, as provações. Então talvez você está aqui, você pode estar chateado com o Senhor, triste, desanimado, a sua lamparina está apagando e você não tem azeite extra. Eu quero te dizer que nessa noite Deus deseja restaurar o azeite. Deus deseja nos dar azeite extra. Deus deseja nos dar uma chama nova. Deus deseja restaurar o nosso coração e a nossa fonte de busca por Ele. Se você estava tentando desanimar, você veio aqui hoje, deixa eu te falar uma coisa: não se afaste do Senhor. Se desanima de tudo, menos da presença de Deus e daquilo que compete a sua presença. Não abandone o Senhor, amém? Eu queria chamar, eu sinto no Espírito, os intercessores, os líderes para estar aqui na frente. Essa noite eu acredito que é uma noite de quebrantamento, irmão. E se essa palavra falou com você, você deseja ter, sabe, fala: Joe, eu quero ter esse anseio de novo. E eu quero, irmãos, eu preciso. Hoje eu estou na condição de ministrador, mas eu preciso, irmãos, eu preciso ser restaurado. Eu preciso entender de novo a minha necessidade do Senhor. Se você é essa pessoa, você pode vir aqui à frente. Nós vamos orar para você. E se você está aqui e ainda não entregou sua vida para Jesus, deixa eu falar uma coisa, essa palavra é para você também. Cara, não saia daqui sem se reconciliar com o Senhor ou sem entregar sua vida para Ele, amém? Então, vocês estão convidados, não pelo Joe, mas pelo Senhor, a responder a palavra que talvez queimou o seu coração. Se você quiser entregar sua vida a Jesus, vem aqui, fale com os nossos irmãos: eu quero entregar minha vida para Jesus. Nós vamos orar por você. Se você está desanimado, fala: eu preciso ser restaurado no meu anseio. As distrações têm me roubado. Eu tenho sido um cristão gentil, eu não consigo não me preocupar com as coisas da minha vida mais do que o Senhor. Vem aqui também, nós vamos orar, amém? Então, enquanto eles ministram, nós vamos estar orando e já a gente encerra o culto, amém? Então fiquem à vontade, em nome de Jesus. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelos meus irmãos, Pai. Pai, eu quero orar por uma transformação sobrenatural em nosso coração. Eu quero unir com os meus irmãos aqui, Pai, e clamar ao Senhor. Nos faz ansiar pelo reino. Pai, junto com meus irmãos, eu quero te pedir perdão, Jesus. Perdão, Pai, pelas minhas distrações. Perdão, Pai, pela minha arrogância, Pai. Perdão, Pai, porque eu não estabeleci mais. Eu deixei de estabelecer o seu reino como primeiro lugar. Muda a minha vida. Muda a minha vida, Jesus. Muda as nossas vidas. Jesus, toca na vida de cada irmão que está aqui. Toca na vida das minhas irmãs, dos meus irmãos. Jesus, gera transformação. Eu quero declarar vida de Deus. Não foi só mais um culto. Não é só mais uma palavra. É Deus nos transformando. É Deus agindo. Eu oro por cura manifesta agora. Eu oro para que o Senhor alcance, toque os doentes agora. Eu oro por uma manifestação sobrenatural de cura física. Se você tem alguma doença, vem aqui na frente, eu quero orar por você também. Aqueles que estão com alguma doença, estão com algo profundo, pode vir aqui que nós vamos orar também. Pai, eu quero orar agora, Pai, pelos meus irmãos enfermos. Eu quero declarar sobre o meu pai, sobre a Pri, Pai. Quero declarar cura completa sobre toda a enfermidade. Pai, todas as pessoas que estão enfermas nesse ministério, que estão enfermas aqui nessa noite, eu quero declarar vida
obrigado hoje